Olá, queridos amigos, ouvintes, pessoal que está aí toda semana escutando o nosso programa. Muito obrigada pela audiência, muito obrigada pela participação de vocês no YouTube e no Facebook. Então, vocês podem entrar no canal doutora Ana Clélia Matos no YouTube, inscrevam-se, toquem lá o sininho e todas as postagens semanais vão ser avisadas a vocês. Hoje o tema do nosso programa é um tema muito importante, há muito tempo que eu já queria falar sobre isso. É um tema que eu fui estudar para falar todos os aspectos dessa doença que tem sido um mal muito grande, que é a doença de Alzheimer, ou mal de Alzheimer. Então, é muito triste, né? Porque vocês sabem, muitos de vocês têm pai, mãe com doença de Alzheimer, ou um tio, ou uma avó, um avô, alguém muito próximo a você com demência, né? É uma demência. A doença de Alzheimer foi descoberta pela primeira vez, comentada por um neurologista alemão chamado Alois Alzheimer. Muito se tem estudado sobre as causas da doença de Alzheimer. A gente, cientificamente falando, por tudo que eu tenho lido e estudado, os trabalhos mais recentes, que é de um neurologista, Dr. Daniel Amen, ele descobriu, ele tem percebido nos pacientes, inclusive pacientes que depois falecem pela necrópsia do corpo desses pacientes, uma diminuição na perfusão, na irrigação dos lobos temporais e parietais do nosso cérebro, né? Mas por que será que tudo isso acontece? E como eu já falei, a maior parte dos trabalhos mostram resultados inconclusivos. Depois eu vou falar sobre a hipótese, sobre o ponto de vista da medicina chinesa, da medicina que eu pratico. Mas o que eu li, existe uma hipótese de acúmulo de dois tipos de proteína dentro do cérebro, que é a beta-amiloide e a proteína tau. São proteínas muito recentes que têm sido causa da doença de Alzheimer, porque elas formam placas no cérebro e causam um processo inflamatório crônico em algumas áreas do cérebro, levando a uma desorganização desse tecido nervoso e principalmente até invasão e destruição de células nervosas, principalmente na região do hipocampo, que é onde nós temos as nossas memórias e o nosso aprendizado, é tudo registrado ali, a capacidade da gente aprender e de memorizar é tudo dentro do hipocampo, que é uma pequena área do nosso cérebro, e também a destruição de células nervosas no córtex cerebral, que é o neocórtex, que é toda aquela atividade psíquica e psicomotora, que são o lobo frontal, lobo parietal, lobo occipital, toda aquela parte nova do nosso cérebro, que não é o cérebro primitivo, que é aqui o tronco cerebral. Então, existe no estudo desse cérebro com Alzheimer, formação de tranças neurofibrilares, que são proteínas que se entrelaçam no meio das células nervosas. Olha só que curioso, né? E isso tudo diminui muito a quantidade de acetilcolina, que é um neurotransmissor. Então, a quantidade de acetilcolina é diminuída e a passagem do estímulo nervoso é também muito prejudicada, tanto no hipocampo quanto no córtex cerebral, devido à formação dessas neurofibrilas. São traves de proteínas que vão realmente travando os neurônios. Como é que a gente diferencia uma doença de Alzheimer de uma demência comum? Nós todos sabemos que a pessoa que tem esquecimento, muitas vezes
algum tipo de esquecimento, como você, assim, não lembrar onde você colocou a chave, você perdeu uma consulta médica, perdeu uma reunião. Isso pode ser um esquecimento normal. Por exemplo, esquecer onde está o seu óculos. Esquecer onde está o seu óculos é uma coisa normal. Agora, esquecer que você usa óculos, aí já é um sinal de alerta. Né? Uns tipos de demência são mais conhecidas, demências mais leves, aterosclerose, a demência mais temida, que todo mundo fala, que tem medo do alemão, né, que é o Alzheimer. Ela acomete as pessoas, em geral, após os 65 anos de idade. Existe um risco maior de desenvolver a doença após os 65 anos de idade. Esse risco dobra a cada 5 anos, então, dos 65 aos 70 anos, nos 70 anos o risco é dobrado, 75, 80. No Brasil, calcula-se que 25% já dos idosos com mais de 85 anos já têm doença de Alzheimer. Isso é uma estatística alarmante e não é diferente do resto do planeta. Calcula-se que hoje nós tenhamos 1,2 milhões de pessoas no Brasil com doença de Alzheimer e a maior parte deles, infelizmente, sem diagnóstico, né? A doença de Alzheimer ela é caracterizada por três principais sinais. A primeira alteração é a da memória. Você vai notar nesses pacientes uma mudança de comportamento e uma dificuldade de executar as tarefas rotineiras, aquela tarefa que aquela pessoa já vem fazendo há muitos anos, aquela rotina é a primeira que aparece um esquecimento. Junto a isso, são mais 10 sinais de alerta que eu vou dar para vocês agora, que chamam a atenção sobre uma possível doença de Alzheimer. Esquecimento de informações recentes. A pessoa se torna muito repetitiva, esquece datas, esquece compromissos, pergunta para quem está do lado várias vezes a mesma coisa. Dificuldade de planejar e de resolver os seus problemas básicos. Então, não existe planejamento para fazer uma compra no supermercado, se atrapalha. Não resolve problemas básicos de depositar ou tirar dinheiro no banco ou ter o horário para você fazer a sua higiene pessoal. Às vezes a pessoa esquece de tomar banho. Dificuldade de finalizar as tarefas domésticas ou no trabalho. Começa e não termina, larga, esquece. Confusão com o tempo ou com a localização. Então, a pessoa sai para pegar o metrô e ir até uma estação que ele sempre vai de metrô e, de repente, ele pega o metrô para outro lado e, quando ele volta assim, ele está numa outra estação oposta e não sabe por que está ali, não sabe nem por que saiu de casa e volta para casa sem lembrar do porquê tinha saído de casa. Dificuldade de interpretar imagens e relações espaciais. Então, a pessoa tem dificuldade de tempo espacial mesmo, né? Não tem noção do tempo e não tem noção do espaço que vai ocupar, né? Do espaço, das relações espaciais. Dificuldade de encontrar palavras em uma conversa. Não é dificuldade só de lembrar nome das pessoas quando você está conversando. Isso é uma coisa normal, comum. A partir dos 50 anos de idade, isso é normal. Mas é uma dificuldade de lembrar palavras. Palavras até muito simples, como dormitório, né? Como panela de pressão. Outro dia uma paciente não conseguia dizer panela de pressão, né? Todo dia ela cozinha o feijão da família, a vovó, e ela não conseguia lembrar do nome da panela. Ela conseguia lembrar que ela cozinhava todo dia o feijão, mas não da panela de pressão. Perda de objetos e não encontra. Então, larga o objeto
e não encontra, mas não encontra de jeito nenhum. E não também, a dificuldade não é só não encontrar, mas não lembrar a última vez que pegou aquele objeto na mão. Porque muitas vezes você pode esquecer o seu celular, né? Ah, eu não sei onde eu deixei meu celular, mas aí você imediatamente começa um raciocínio. Bom, a última vez que eu estava com o celular na mão, eu estava em tal cômodo, eu estava em tal lugar, eu estava em tal loja, eu estava em tal restaurante, eu estava em algum lugar. Aí a pessoa rememora e vai atrás e acaba achando. Na doença de Alzheimer, não, ela perde e realmente não consegue fazer a trajetória, né? Dificuldade de tomar decisões, muita indecisão. Eu não sei, eu vou para lá, eu vou para cá. Dificuldade de julgamento, né? Piora muito o estado de julgamento. Piora o interesse pelas atividades sociais, existe um isolamento. A pessoa mesmo percebe. No começo, quando a doença é inicial, porque a doença tem 3 estágios, quando a doença é inicial, a pessoa tem vergonha, né, de participar e desmotiva muito, né? Alterações do humor e da personalidade. Então, pessoas que eram calmas passam a ser agressivas, pessoas que eram alegres passam a ser depressivas. Isso também faz parte, dependendo do local do cérebro onde a doença está atuando de uma forma mais forte, mais degenerativa. A diferença entre Alzheimer e as mudanças normais do envelhecimento são observadas, pois no envelhecimento normal, as pessoas conseguem driblar as dificuldades. Quer dizer, ela encontra o objeto perdido, ela relembra a palavra esquecida, demora um pouco, ela lembra, ela consegue absorver novos aprendizados, novas tarefas, mas na doença de Alzheimer ela perde essa capacidade de aprendizado, né? E ela cada vez mais esquece e não lembra mesmo. Às vezes esquece que esqueceu. Não sei se vocês estão me entendendo. Bom, a doença de Alzheimer é dividida em 3 estágios. O estágio inicial dessa demência, a pessoa pode ter dificuldades, principalmente com a linguagem, em lembrar nome de objetos, de esquecer palavras, desorientação de tempo e espaço, então não tem noção se está na hora de dormir, esquece de dormir, ou esquece que está na hora do almoço. Ou então, por exemplo, vai almoçar na cozinha, mas esquece, né, que é na cozinha, vai almoçar no quarto, não se lembra de data, nem do lugar, muitas vezes, onde está, esquece fatos recentes que acabaram de acontecer hoje de manhã, né? Perde a iniciativa, perde a motivação. As lembranças antigas nessas doenças são preservadas. Então, a pessoa fala do passado, mas isso também é comum na aterosclerose e em outras demências, ter memória do passado e não ter memória do passado recente. Podem lembrar de detalhes de coisas que acontecem, por exemplo, lá na sua infância, na época que era casada, na época antes de ficar viúva, essas coisas todas. O estágio intermediário já é um estágio mais avançado e surgem as dificuldades nas atividades do dia a dia, como, por exemplo, usar ou atender um telefone, ligar ou desligar um aparelho de televisão, por exemplo. Piora o esquecimento, tem maior dificuldade de administrar as coisas da casa, esquecer panela no fogo, largar comida fora da geladeira. Se a pessoa está trabalhando nos negócios, esquece reuniões, esquece afazeres que eram rotinas do dia a dia. Isso pode gerar uma agitação, uma agressividade, uma ansiedade, até delírio, né? Pessoas que deliram, que acham que estão sendo roubados, que estão sendo traídos, que estão falando mal dele por trás, que está sendo perseguido. Tem alterações do humor, falta de interesse, depressão, né? Porque percebe em algum momento que a coisa não está boa e aí se isola e se deprime. É muito comum o que eles chamam de efeito crepuscular na doença de Alzheimer, que é na hora do pôr do sol, piora muito, né? A inquietação, a confusão mental no fim da tarde, ao anoitecer, e isso a gente explica muito bem pela medicina chinesa, que é o horário exatamente do rim.
E tanto é que um dos tratamentos que nós usamos para Alzheimer na medicina chinesa é a tonificação do rim, porque o rim rege o cérebro, né? Então, as pessoas que têm Alzheimer, eu vou falar um pouquinho mais para frente, são as pessoas que têm dificuldade com a energia do rim há muitos anos. Então, por isso que no final da tarde a doença piora e a inquietação piora, é a hora que eu mando dar o remedinho do rim, a fitoterapia do rim, para tonificar o rim nesse horário, né? E nos estágios mais avançados, que é o terceiro estágio da doença de Alzheimer, que se inicia mais ou menos entre 5 e 10 anos depois do início do primeiro sintoma, a dependência aí já é severa, né? Muito, muito severa. Os distúrbios de memória são extremamente acentuados. O aspecto físico da doença já começa a ficar mais aparente. A pessoa emagrece, a pessoa definha mesmo, né? Não reconhece os familiares mais próximos, nem amigos, não reconhece as próprias roupas, os objetos, tem dificuldade de entender o que acontece ao redor, fica alienado, né? Tem dificuldade de locomoção, incontinência urinária e fecal, é muito comum urinar na roupa, defecar na roupa, não tem ideia do que são as fezes. Tem muitos pacientes que pegam as próprias fezes, espalham pela parede, acha que é tinta, não tem noção, né? Perde completamente, o comportamento fica extremamente inadequado em público, e normalmente nessa fase as famílias já não estão mais conseguindo controlar esse paciente, e normalmente vão para clínicas especializadas, né? Porque estão completamente alienados. A doença, infelizmente, acontece de forma insidiosa, progressiva. Os sintomas não aparecem do dia para a noite, são gradativos. A velocidade de piora para alguns pacientes é rápida, piora, para outros pacientes fica num estágio constante por anos, às vezes 5 anos, 10 anos, está no mesmo estágio, e é isso que a gente consegue fazer com a homeopatia, a medicina chinesa, é manter esse estágio inicial constante para que a doença não evolua. Tem alguns comentários que eu queria fazer com vocês, além de todas essas dificuldades, esses sintomas que eu descrevi, na medicina chinesa, né? Vamos falar um pouco da medicina chinesa, como é que a gente vê a doença de Alzheimer? Deficiência da energia Jing do rim, a energia primordial do rim. A energia do rim é importantíssimo para a medula óssea, medula espinhal e encéfalo. Então, todo paciente que é muito friorento, muito medroso, que apresenta deficiência do rim no tipo assim, zumbido no ouvido, surdez, dificuldades com memória, aprendizado já de longa data, às vezes já com 50 anos de idade, pode denotar deficiência da energia Jing do rim. Então, por isso que esse trabalho da medicina chinesa é importante, porque se chega um paciente no consultório aos 40 anos de idade, que eu coloco a mão no pulso e vejo a língua e já tem uma deficiência do rim, imediatamente, uma das coisas que mais nos preocupa é tonificar o rim. Tanto para um médico que faz acupuntura, colocar as agulhas nos meridianos do rim, tonificar o meridiano do rim é importantíssimo para todos nós, independente da doença de Alzheimer. Porque no vídeo do rim, que inclusive está no meu canal no YouTube, vocês vão ver que o rim direito é a energia ancestral, a energia primordial, a energia dos antepassados para nós, e é uma energia que nós não repomos, nós só vamos gastando a partir do momento que nascemos. Então, é o que vai mostrar a quantidade de anos que nós vamos viver. E a energia do rim esquerdo é a energia que nós repomos todos os dias, entre 17 e 19 horas. Então, quando o paciente chega no consultório com uma energia de rim baixa aos 40 anos, aos 30 anos, aos 50 anos, a primeira coisa é tonificar o rim. Muitas vezes, depois que você tonifica o rim com as ervas, com a homeopatia, com a acupuntura, o paciente já melhora dos outros sintomas dele, que às vezes era um sintoma de baço, um sintoma de fígado, de coração ou de pulmão. Porque o rim é o portão da vitalidade, é a energia primordial.
Então, como você evita a doença de Alzheimer? Se você tem familiares dentro da sua família, pessoas com Alzheimer, por favor, vá ao médico que faça medicina chinesa e vá colocar energia no seu rim. Porque a maior e melhor prevenção de Alzheimer é tonificação do rim através das ervas dos alimentos, né? Mucosidade no rim e no cérebro são 2 motivos importantes: falta de energia do rim e mucosidade. Mucosidade vem muito da deficiência da energia do baço, né? Mucosidade vem muito de consumo de leite. Em 2015 saiu um trabalho mostrando uma microproteína do leite que atravessa a barreira do intestino e com isso estimula a produção de anticorpos, e esses anticorpos são muito semelhantes à bainha de mielina dos nossos neurônios. Com isso, esse anticorpo ataca o neurônio achando que é a proteína do leite. Então, nas doenças degenerativas, vários trabalhos mostram a necessidade premente de tirarmos leite, queijo, requeijão e iogurte da alimentação. Quando você começa a tirar, diminui a mucosidade, melhora muito a memória. Teu desempenho cerebral melhora muito. Então, para quem tem doença de Alzheimer ou não quer ter, evita. Então, não precisa comer queijo todo dia. Ah, mas é só um queijinho branco. Não coma, né? Regular a circulação do sangue. Isso é óbvio, né? Toda vez que você circula melhor o sangue, principalmente no cérebro, você vai ter mais oxigenação e com isso você vai ter menos problema de Alzheimer. E em relação ao emocional, então a gente pensa muito, né? Quem é essa pessoa que tem Alzheimer? O que ela passou na vida? Tipos de trauma emocional. Pessoas que passaram a vida inteira não aceitando a vida como ela é. Reclamando. Controlando tudo, os acontecimentos, o pensamento dos outros. Pessoas extremamente controladoras, que não suportavam ser contrariados, frustrados, que tinham raiva. São pessoas que nós notamos que têm mais facilidade de ter a doença de Alzheimer. Por isso, a única saída seria ter uma maior flexibilidade com a vida. A única saída para aqueles que resistem a fazer a mudança, naquele seu modo de ser, aquela maneira de levar a vida. Então, esses pacientes que controlam e não querem mudar, então eu vou esquecer, eu não consigo controlar do meu jeito, então eu esqueço. É um mecanismo inconsciente. Então, começa a esquecer das coisas e se ausenta da vida. Então, caracteriza a doença de Alzheimer. Eles perdem inconscientemente a esperança de mudar o ambiente em que eles vivem e partem para o estado de demência a fim de relaxar. É como se eu estivesse fugindo daquela realidade e tentando relaxar naquele meu mundo, aquele mundo pessoal. Na nova medicina germânica, a germânica, que é uma medicina alemã, do Dr. Hammer, eles falam do conflito de separação brutal, que talvez tenha existido um start, um momento certo na vida daquela pessoa, onde ela foi brutalmente separada de algum ente querido, ou ela pode também ter sofrido conflitos repetitivos por anos, conflitos com dinheiro, com trabalho, com pessoas, conflitos que desgastaram demais a pessoa, né? Recordações extremamente duras do passado, quando a pessoa já está velha e vive no passado. Então, a pessoa vive pensando no sofrimento que ela teve no passado, na falta de reconhecimento das pessoas em relação ao valor dela. Então, ela se isola. Isso são uma das hipóteses. Então, tratamento. Tratamento na medicina convencional é feito com o neurologista. Tem vários medicamentos que funcionam no início do tratamento até a fase intermediária. Na fase avançada já não adianta. Esses medicamentos, em geral, são difíceis porque eles dão muita gastrite. E tem o Exelon, Prometax, o Erans, o Reminil, Alois, Emana. Não interessa, esses medicamentos são prescritos, não são para tomar e nem para receitar para ninguém.
tem que ser com o neurologista, é ele que vai diagnosticar. E em relação a coisa nova, né? O que tem de novo dentro da medicina para fazer a doença de Alzheimer não progredir? Existe uma cirurgia de estimulação cerebral profunda, que é um implante que é colocado num pequeno eletrodo neuroestimulante no cérebro. Em determinado local do cérebro é colocado esse eletrodo para melhorar a conexão dos neurônios. É uma cirurgia extremamente cara, existe já no Brasil, mas obviamente não tem na rede pública, e para quem tem muito dinheiro para tentar fazer com que essa doença não progrida. No futuro, o que se pesquisa já em ratos são a implantação de células do cordão umbilical, que são células tronco, no cérebro para poder refazer o tecido cerebral. Dentro da medicina chinesa, nós vamos dando as ervas que tonificam fortemente o qi do rim, que tiram a mucosidade, regulamos a alimentação, e na homeopatia nós temos os medicamentos que melhoram a memória. São vários deles, para cada pessoa é um, e aí é só uma consulta mesmo com um médico homeopata para ele escolher para aquela pessoa aquele medicamento mais semelhante, porque se você tiver 5 pessoas com doença de Alzheimer, cada um vai ter um medicamento diferente pela homeopatia. Então é isso que eu queria falar, lembrar que esse programa a partir de amanhã vai estar no meu canal no YouTube e também na minha página de Facebook, doutora Ana Clélia Matos, e vocês vão ter oportunidade de compartilhar, divulgar informação e comentar comigo o que vocês acharam, tá bom? Foi um prazer falar com vocês. Quero dizer que eu sou a doutora Ana, meu consultório é aqui nas Perdizes, eu sou médica homeopata e faço medicina chinesa. Muito obrigada, assistam Alzheimer no meu Facebook a partir de amanhã, o Mal de Alzheimer, e até a próxima.